Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 831 blogs diários e minguando até 459 dias, 25 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 831 blogs diários já produzidos. O título é Armagedon, Batalha Final. Eu tenho por hábito formar 70 blogs diários, né, para um título, né? Esse título eu vou dividir em duas partes, 35 para a direita do corpo e 35 para a esquerda do corpo. Muito interessante essa a esquerda do corpo que eu estou produzindo, eu estava redigitando ele hoje, né, e eu entendi que ele vai ficar muito, mas muito explicativo, explicando diretamente o relacionamento conjugal, explicando a ideia do relacionamento daquele corpo emocional com um tempo real da profecia, que aquele corpo Emanuel que estava ali, que Deus estava habitado, fazendo essa ideia da passagem da crise do corpo, passando pelo corpo, ao ato consciente, passando pelo corpo emocional, atingindo o exterior do corpo, atingindo o marido, o fruto do corpo. Acompanhe, vai ficar muito interessante à esquerda do corpo, fazendo essas relatividades e demonstrando diretamente a conexão com o ato consciente, juntamente com Deus, relacionando a sua família, relacionando tudo, deixando tudo isso bem esclarecido, deixando isso bem apresentado, sem dúvida de nada, para que vocês possam ter ciência. Estava olhando para ele hoje, à esquerda do corpo. Não deixe de estar acompanhando e representando o atos consciente diretamente, fazendo essa mediação, certo? Sobre Deus e o corpo emocional diretamente, certo? Fazendo essas relatividades, deixe tudo de uma forma flexionada para que vocês possam entender as particularidades de tudo. Use a descrição para você estar, né, fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada, e para isso eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, e um blog que antecipe a abertura do subtítulo, uma referência desse subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs, muito interessante você usar a leitura corrida dos 4 últimos blogs e a playlist do YouTube Music, certo? Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, eu indico muito, muito prático, às vezes você abre um vídeo, você quer saber o que foi dito antes, é só você clicar no primeiro blog, na primeira chavinha, na primeira chavinha da descrição do vídeo, a primeira chavinha você vai voltar um antes, dependendo do dia que você tiver, você pode antecipar, é o segundo chavinha, certo, da descrição do vídeo. Eu estou colocando chavinha nos links para ficar bem claro para vocês. É só vocês vir por ordem e tudo vai ficar de uma forma boa para você entender a descrição do vídeo. Os meus blogs diários são tudo numerado, vai acompanhando pelas numerologia, para você ter certeza daquilo que você está acompanhando um blog antes, um blog depois, para entender aquilo que você quer saber. Faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada pela descrição do vídeo, isso fica muito, mas muito interessante, e não tire conclusões precipitadas. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo que você precisa. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esse blog diário. Tudo de graça e prático, e tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser.
faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente num comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem. Semelhança é igual ao fruto. O fruto vai ficar dividido corpo e imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambos, relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a mediação livre, fazer a expressão livre sobre este contexto. A expressão livre, ela explica a nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Esses são os 8 elementos, né, presente na sua Bíblia significativa. É só vocês fazer a percepção e vai entender que é dessa forma ao qual eu estou tendo dito, né, que eu estou dizendo a você. Faça essa percepção com muita humildade para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas. Ouça o que está sendo dito dentro deste blog diário para que você tenha a sua forma de se conectar com Deus e ter consciência em tudo que está sendo dito, certo? Explicando várias formas que temos, né, de estar entendendo as possibilidades de relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus, né, relacionamento com o corpo, o outro, né, sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, qualquer coisa. O blog diário fala de tudo, individualmente. É só vocês fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Então, a expressão livre é uma mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, junto com essa Bíblia significativa, certo? Faça essa percepção e você vai ver que é tudo da forma em qual está tendo dito dentro deste blog diário. Vamos então fazer a leitura deste contexto para que a gente possa continuar o que fora dito no blog anterior. Se você não viu esse blog anterior, eu indico muito que vocês vejam, sabe? Um blog antes, é o primeiro blog é o primeiro link da chavinha que tem, né, na descrição do vídeo. É só vocês clicar e ver lá para dar continuidade. Todos os blogs são evolutivos, ele faz parte de uma continuidade daquilo que vai sendo dito, aquilo que o blog vai gerando de expressão dentro do blog diário. O blog diário é independente de expressão daquilo que tenha dentro da sociedade, ele próprio evolui as suas expressões de uma forma independente. Isso significa que para que você possa entender tudo que está sendo dito, todas as minhas expressões que foi criado dentro deste blog diário,
é necessário que você acompanhe os blogs diários, a evolução do blog diário, a evolução das expressões, para que você está se conectando, né, a várias raízes espirituais de Deus. Vamos falar isso diretamente, explicando a nossa forma de ser e a nossa forma de ter, certo? A forma de ter explica o fruto diretamente, e a forma de ser explica a nossa raiz espiritual que nós temos no nosso íntimo, juntamente com Deus, certo? Tudo que é raiz está no nosso interior, tudo que é Deus está no nosso interior, tudo que é para fora, depois dos nossos corpos emocionais, representa as nossas formas de ter. Isso pode ser uma coisa objetiva, ou pode até mesmo ser um relacionamento corpo a corpo, gerando essas ideias, né, sobre uma coisa e outra diretamente, certo? Hoje nós temos várias formas de entender, nós temos imagem, temos semelhança, nós temos imagem de Deus, semelhança de Deus, nós temos imagem do homem, semelhança do homem, nós temos relacionamento corpo a corpo e plano objetivo do relacionamento do corpo individualmente. Temos os frutos independentes, temos os frutos compartilhados com a sua esposa, com o marido, qualquer coisa. Existe vários tipos de relacionamento. Acompanhe o blog diário para vocês entenderem as particularidades. Não deixe de estar acompanhando. Faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Então vamos lá fazer a leitura desse contexto para a gente fazer a mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Quando a glória de Deus vier representar o poder público, este poder vai passar a representar a criação de Deus. Perfeito. Só continuando o que fora dito lá em cima, né? Eu tenho que parar para falar isso. Vamos dar mais uma ênfase, vamos repetir de novo, tranquilo. Quando a glória de Deus vier representar o poder público, este poder vai passar a representar o Cristo de Deus. Quando o Cristo vier representar o poder público, ele vai fazer com ele vai fazer com que o Espírito de Deus passa pelo corpo Adão e seguir a seguir vai representar o poder público por uma crise. Esta crise tem várias formas de conhecer dela, de acordo com a capacidade cognitiva de cada corpo, entender desta passagem pelo corpo Adão. O Cristo de Deus, e quando passando pelo o corpo Adão, ele vai levar todos os outros corpos emocionais em juízo eterno. Faça uma percepção. Se o corpo emocional representa o espaço e se o espaço representa a vida, isto explica que o corpo emocional é a vida de Deus. Fez a percepção? Ok. Agora entenda que este corpo emocional existe e é esta existência que explica a vida, ok? Isto explica que tudo depois do corpo emocional é imaginação humana, ou o céu deste corpo emocional, enquanto o corpo emocional unifica, enquanto o corpo emocional unifica, a imaginação dos corpos se multiplica. E depois, vou colocar isso aqui no plural, enquanto os corpos emocionais se unificam. Ok, vamos fazer esse trabalho de unificação, porque a plural está muito. Eu tenho o hábito de não relacionar as minhas, fazer tudo independente, mas aqui é necessário fazer essa plural. Muito interessante. Então vamos lá. Esta existência explica a vida, ok? Isto explica que tudo depois do corpo emocional é imaginação, né, humana, ou o céu deste corpo emocional. Enquanto os corpos emocionais se unificam, as imaginações, as imaginações, as imaginações, eu queria fazer isso no singular, mas vamos fazer não de forma unificada. As imaginações dos corpos se multiplicam, as imaginações do corpo se multiplicam. E depois que ela estiver unificado, a imaginação fica minguando no tempo e o corpo volta a ser filho de Deus, voltando a representar o espaço único do corpo, ou seja, a palavra da vida. Isto explica que quando
Emanuel morra, ele se desliga do poder e unificando os corpos até o juízo final, até que purifica o templo de Deus, a terra da sua glória. Esta terra pode explicar a purificação do corpo emocional, sendo este o Filho de Deus. O poder e pode explicar o paraíso de Deus, sendo o paraíso é a própria Terra, o planeta fora do sistema planetário e voltando a ser relativo ao tempo, ou seja, o tempo voltando, o tempo voltando. A palavra da vida também volta. A volta do tempo vai explicar a relatividade da palavra da vida com o corpo emocional, consequentemente, com o tempo relativo deste corpo, sendo tudo relativo ao tempo em que estivermos produzindo algo para o tempo relativo ao corpo. Não, muito perfeito. Estou muito satisfeito, muita coisa interessante aqui. Eu tive algumas complexidades consertando algumas expressões, né, quando eu estava lendo, mas tudo isso é produtivo. Tudo que eu faço aqui dentro do blog diário, eu não faço corte de nada, eu já coloco na mídia para rodar, porque tudo é extremamente produtivo. Eu não gosto de perder expressão, né? Quem acompanha o blog já sabe que às vezes quando eu perco a expressão, tem que fazer corte no vídeo, eu fico muito frustrado. Às vezes quando eu perco, já aconteceu dentro do blog diário de eu perder um vídeo inteiro achando que está gravando e não está gravando, certo? Então, isso me deixa, meio que, desconfortado, certo? Certo, porque eu gosto de aproveitar tudo, eu gosto de colocar tudo rodar do jeito que está, porque tudo é produtivo, ok? Entenda isso. Vamos lá então fazer a expressão livre, vamos lá. Quando a glória de Deus vier representar o poder público, quando vier representar o poder público, este poder vai passar a representar a criação de Deus, né? Eu já tenho explicando que aqui está o poder de Deus, tudo aquilo que Deus tivesse criado para isso, e aqui está o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, quando ele passa pelo corpo emocional, representando uma crise do corpo Adão, ele deixa tudo aqui em treva, todos, o poder público fica em treva. Então fica tudo Cristo, Cristo, Cristo. Se não for pelos atos inconscientes, é pelos atos conscientes mesmo, que ele faz ideologia e coloca tudo na treva. Tudo na treva, seus corpos expressivos, até mesmo os atos conscientes, ele vai manifestar a treva. Ele não vai manifestar a luz. A luz, o fruto que ele tem, a estrela que ele tem, é uma intimidade que ele tem com Deus. E ele não vai manifestar isso. Ele não vai alimentar os inimigos dele, porque eles querem vingança. Eles querem a semente de Deus para todo mundo, frutificar todo mundo, certo? É isso que faz. Então, nem mesmo os atos conscientes eles vão manifestar a luz de Deus, vão manifestar o reino de Deus. Eles vão fazer ideologia e deixar todo mundo em treva. Todo mundo fica em treva e todos os corpos ficam unidos aí, porque o juízo de Deus está vindo, ok? Faça essa percepção. Então, quando a glória de Deus vier representar o poder público, este poder vai passar a representar a criação de Deus. Quando? Né? Hoje não. Hoje nós estamos vendo Cristo aí diretamente, só treva, certo? Quando o Cristo vier representar o poder público, ele vai fazer com que o Espírito de Deus passe pelo corpo Adão. Você está vendo a passagem aí? Deus, Emanuel, né, naquele tempo real da profecia, Deus estava no interior de Adão, né, e representando essa palavra, essa vida, ele estava habitado, né. Depois, quando ele viu que ele ia ser morto, ele chamou Moisés, chamou Elias e deixou ele desabitado, né, Moisés e Elias desabitado, porque isso era a responsabilidade social de todos os corpos, era a lei de Deus e de todos os corpos, e que tudo ia se tornar uma treva e que o Cristo ia vir, ia tomar todo mundo, a treva vinha tomar todo mundo, está acabado o mundo, está tudo acabado, tudo determinado, certo? A ira de Deus veio, a ira de Deus veio, todo mundo se consumiu, né, sobre as trevas, tudo acabado, acabou tudo, acabou, treva, 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 não tem mais. Cadê os atos conscientes? Aonde estão os atos conscientes? Está na treva também, fazendo expressão, né? E qual que é a ideia dele? É uma intimidade com Deus, só ele sabe, sabe? Não sei de nada, não sei, não vi, né? Não conheço, sei lá, qualquer coisa, certo? Não tenho, nunca vi falar, qualquer coisa.
Então, quando Cristo vier representar o poder público, ele vai fazer com que o Espírito de Deus passe pelo corpo Adão. A seguir, vai representar o poder público por uma crise, né? Uma crise, né? Então, a seguir, ele vai representar o poder público por uma crise. Então, aqui está nascendo Jesus, a crise social, o sacrifício do corpo vivo. Então, as pessoas então vai começar a propagar isso, certo? Dentro do Cristo, certo? E tem várias formas, eu já tenho explicado que tem três possibilidades desse Jesus representar, ou né, um fruto independente, né, representando glorificação com Deus, representar aí um Cristo de Deus, né, a morte de uma ideologia da morte do poder de Deus, representar a morte do corpo emocional também, da mesma forma, e representar, pode representar também um ato consciente, né, que faz ideologia com essas de expressão. Você viu que tudo é treva, tudo é treva. Tinha uma possibilidade pequena que não ia acontecer, né, nesse tempo, não ia. Nem os atos conscientes, nem o inconsciente iam manifestar essa possibilidade de estar sendo glorificado com Deus, certo? Porque esse Jesus, ele cai diretamente no poder público pelo um corpo emocional ou pelo aquilo que representa o próprio Cristo de Deus, a formação de Deus. Vai depender muito de como você queira entender, certo? Existem várias possibilidades. A seguir vai representar o poder público, né, por uma crise. Vamos voltar em Deus do início para a gente fazer uma recapitular tudo. Vamos lá. Quando o Cristo vier representar o poder público, ele vai fazer com que o Espírito de Deus passe pelo corpo Adão. A seguir, vai representar o poder público por uma crise. Esta crise tem várias formas de conhecer dela, de acordo com a capacidade cognitiva de cada corpo entender desta passagem pelo corpo. Adão, certo? Eu já tenho explicado várias possibilidades, retomei de novo, faça essa percepção, né, das várias possibilidades que tenha. O Cristo de Deus, quando passando pelo corpo Adão, ele vai levar todos os outros corpos emocionais em juízo eterno. Vai ou não vai? Acabou. Deus passou pelo corpo Adão, né, e as pessoas sacrificaram aquele Deus, vamos falar isso diretamente. Então veio a treva, 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 traz as trevas, é as trevas. Se não for pelo ato inconsciente, é pelos atos conscientes mesmo. É pelo aquilo que os atos conscientes fazem de ideologia, usa essa Bíblia significativa, os 8 elementos da espiritualidade, Deus apresenta essa Bíblia significativa, e se não for pelos atos inconscientes, é pelos atos conscientes. Se não for pelos inconscientes, é pelos atos conscientes. Tudo treva, 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 tudo treva, não tem vida, não tem, né, nada que aparece de coisa boa dentro da sociedade. Entenda isso, tu pode olhar aí para a sociedade hoje, vê aí, certo? E por mais que nós temos aí tecnologia, uma coisa avançada, ninguém consegue alcançar essa grandiosidade da manifestação do reino de Deus diretamente, certo? Porque isso depende de um estado consciente de frutificação, de nós estarmos sendo gloriados diretamente com Deus e não com o Cristo, porque o Cristo ele só representa trevas, certo? De uma certa forma, os atos conscientes têm uma boa percepção, eles conseguem fazer grandiosos trabalhos, muito grande trabalho sobre este Cristo, mas não será realidade. E da mesma forma, entenda isso. Então vamos lá. O Cristo de Deus, quando passando pelo corpo Adão, ele vai levar todos os corpos, outros corpos em juízo, vai levar todos os outros corpos, né? O Cristo de Deus, quando passando pelo o corpo Adão, ele vai levar todos os corpos emocionais em juízo eterno. Faça uma percepção. Se o corpo emocional representa um espaço, esse espaço representa a vida, né? Onde que é que nós vemos isso? Aqui, ó. Aqui dentro de nós temos quatro elementos da espiritualidade de Deus, né? Palavra, a vida e o corpo emocional e o Cristo de Deus aqui, né? Fora, representando aqui, certo? Quando ele passa pelo corpo, ele representa uma crise do corpo. Ele passando pelo corpo, ele representa uma crise do corpo. A crise do corpo representa o estado emocional, aquilo que eu crio para me manipular outras pessoas e aquilo que eu permito as pessoas me manipular. E da mesma forma, certo? Quando eu entendo que é um espírito de criação da pessoa, eu posso criar outro tipo de espírito de criação para intervir essa pessoa que faz coisas
que cria coisas para me manipular, certo? Não, eu não posso, muitas das vezes, fazer uma aliança com a pessoa que cria coisa para mim. Eu tenho que fazer uma oposição pela própria ideologia que ela está fazendo, porque tudo é raiz, é ato consciente daquilo que eu permito de uma forma unificada de ter as mesmas consciências relativas dos nossos corpos emocionais. Se a pessoa está me negando, eu não tenho como aceitar ela. Se ela quer me manipular, eu não tenho como aceitar ela. Então eu crio outra coisa no outro lugar. Por exemplo, o meu espírito de criação. Para mim, todos os passageiros têm que criar, têm que ter os seus cartões de passagem. Ah, eles não têm e acham na obrigação de eu cobrar a passagem dele, eu crio outra coisa. Ele cria para mim, né, ele cria para mim uma coisa que eu tenho que cobrar a passagem dele, porque ele tem dinheiro, e eu crio para ele uma coisa de que ele tem que ter o cartão. Então, ambos são coisas emocionais dos nossos interesses emocionais. Quando eu faço essa divisão, ele entende que eu sou inimigo dele, e ele é meu inimigo, eu sou inimigo dele. Então nós não nos encontramos com a mesma harmonia, então, pelo mesmo espírito de criação que ele tem, eu também crio uma coisa e faço da mesma forma. Isso é uma possibilidade. Esse é o único espírito de criação que eu tenho. Aí, fora disso, as pessoas podem matar, podem roubar, podem fazer o que quiser dentro da sociedade. Então, nem cada um se vira com a sua vida. É só para você ver a intensidade que tem o espírito de criação, né, naquele tempo que Deus estava criando. Então, nós temos os 4 elementos da espiritualidade de Deus: palavra, a vida e o corpo emocional. E aqui o fruto, aqui bem que fora. Quando ele vem para cá, igual eu tenho dito, quando vem para o corpo emocional, representa diretamente um espírito de criação, certo? A crise representa um espírito de criação do corpo emocional. Aí você faz essa percepção, né? Que dentro de nós é um espaço, ele é um espaço, é uma consciência espiritual, é um espaço, é uma consciência espiritual, representando cada corpo específico. E é isso que justifica o fruto bom aqui nas trevas, aqui na formação de Deus, no Cristo de Deus. É isso que justifica um fruto bom aqui fora. Então faça essa percepção. Olha só, o que o texto está dizendo. Se o corpo emocional representa um espaço e este espaço representa a vida, isto explica que o corpo emocional é a vida de Deus. Faz a percepção, ok? Agora entenda que este corpo emocional existe. Existe ou não existe? Tantos atos. Vou falar isso de novo. Vou falar isso diretamente para vocês entenderem. Tanto Lúcifer, que representa os nossos corpos emocionais, e tanto aquele que representa as trevas, né, os atos conscientes, o Satanás, vou falar isso diretamente. Os demônios que as pessoas falam, tanto os dois existem, ambos são corpos emocionais, tanto Lúcifer representando o estado emocional do nosso corpo, e tanto ah, o o Satanás, que representa os conhecimentos dos atos conscientes, certo? Que em determinada situação, né, vai gerar muita crise sobre os próprios corpos emocionais, né? Às vezes, pedindo sacrifício, às vezes essas pessoas pedem o sacrifício do ato consciente, às vezes o ato consciente pede o sacrifício dos atos inconscientes, certo? Para, sei lá, qualquer coisa. Existem essas possibilidades. Quando os corpos emocionais eles tocam um no outro por uma crise, por um espírito de criação, eles matam um ao outro, demonstra que os dois existem, tanto um como o outro. É claro que eles são totalmente opostos um do outro e totalmente trevosos, e da mesma forma, totalmente trevosos. Então, ambos são trevosos, ambos não representam o reino de Deus, nenhum nem o outro representa o reino de Deus, certo? Entenda isso. Então, os corpos emocionais existem, a imagem do corpo, tanto o ato consciente quanto o ato inconsciente, tanto o cavalo preto aí, tanto existe na cabeça da inconsciente e tanto também existe na cabeça dos conscientes. Ambos são existentes. Aí você vai falar, Jesus não existe, aquilo lá não existe, foi tudo fantasia, foi tudo imaginação. Nós damos a vida para imaginações humanas. Nós damos a vida, então tudo passa a existir quando nós temos a vida. Isso fica incrível vocês entenderem que a vida é uma existência da realidade do nosso corpo emocional. Tudo passa a existir, tudo se torna possível, tudo é possibilidade. Incrível, isso demonstra o tanto que é incrível a formação de Deus, o tanto que é incrível o poder de Deus, o tanto que é incrível a formação de Deus. Ele traz as trevas, né? Traz a luz, traz tudo isso na sua existência mesmo, no corpo emocional. Incrível. Faça essa percepção. Ou seja, nada deixa de existir a partir do momento que a gente viva uma vez, passa a existir para sempre. Entenda isso, certo? Entenda isso.
Faz uma percepção, ok? Agora entenda que o corpo emocional é existente, né? E esta existência que explica a vida. É esta existência, ok? Ok? É essa existência que explica a vida. Isto explica que tudo depois do corpo emocional é imaginação humana. Agora sim, nós temos uma criação do fruto, daquilo que dá o meu estado emocional, meu espírito de criação, meu estado emocional, ele começa a criar coisa, ele começa a imaginar coisa daquilo que possa ser o meu relacionamento social, daquilo que possa ser Cristo, daquilo que possa ser Deus, daquilo que possa ser a formação de Deus, daquilo que possa ser a criação de Deus, daquilo que possa ser o poder público, né? Aquilo que possa ser o sistema. Então eles começam a imaginar coisas e começam a relacionar tudo isso de uma forma equivocada, separando os frutos sobre aquilo que ele imagina. Então tudo passa a ser uma criação do fruto. Mas quando eu trago isso para dentro, na minha forma de ter coisa a qualquer custo, eu dou a vida para esse sistema, eu dou a vida para esse, né, Satanás, né, dou a vida para os diabos, dou a vida para o Lucifer, qualquer coisa, dou a vida para o Satanás para dar existência para ele. Ele, a princípio, é uma imaginação, mas a partir do momento que eu me permita, ele passa a existir por causa da minha vida, ele toma da minha vida para ter a minha existência, certo? Para mim é ter existência. Eu não tenho origem, eu não posso defender a minha existência. Eu não tenho consciência, eu não posso defender a minha existência, porque é Deus que faz a defesa das nossas origens, é Deus que faz a defesa das nossas existências. Então, as nossas imaginação torna sangue na mão de outras pessoas cruéis. Então, as nossas imaginações tornam sangue na mão das pessoas. Então tudo passa a existir de novo, passa a existir. Então era um fruto, agora já é uma imaginação, volta de novo à existência, porque está derramando sangue, está derramando sangue. Ah, beleza, você está só expressando. Tranquilo, seus frutos só está produzindo, está tudo de uma forma livre, expressão livre, está tudo de uma forma, expressão livre, a sua forma expressiva está livre, está limpo, está puro, não tem atos emocionais, não tem nada. Você está explicando uma coisa e outra, fazendo a relatividade de uma forma sem crise, sem nada, beleza, está tudo tranquilo. Então está limpo, o seu fruto está limpo. À medida da forma que derrama sangue, começa a complicar as coisas. À medida da forma que eu penso o sacrifício das pessoas, começa a complicar as coisas. À medida da forma que eu coloco uma pessoa contra o outro para ser morto na mão de outros inimigos, também começa a complicar as coisas. Eu começo a criar má fama das pessoas para que as pessoas façam inimizade. Eu começo a dar vida para essa imaginação. Tudo isso, má fama, tudo aquilo que você faz é bullying das pessoas, tudo isso cria uma resistência emocional, tudo isso você dá vida para a imaginação, certo? Na mesma era, ela poderia ser limpa, os nossos frutos poderiam ser limpos, fazer a expressão limpa, mas não. Era as pessoas, tanto os atos inconscientes, como também os atos conscientes, derrama sangue sobre aquilo que nós imaginamos, certo? Entenda isso, pode olhar aí. Deus da época de Manuel até o dia de hoje, as pessoas dão a vida às suas fantasias, dão a vida às suas imaginações. Então, tudo passa a existir, certo? À medida da forma que eu tenho a vida, eu tenho o poder de dar a vida a alguma coisa que eu imagino que Deus é, alguma coisa que eu imagino que Cristo é, alguma coisa que eu imagino que é aquilo que é o meu relacionamento. Então, eu começo a criar contenda dentro da sociedade, eu começo a dividir o reino de Deus por uma imagem, pelo aquilo que eu acredito, por uma imagem emocional, pelo aquilo que eu acredito. O céu, vamos lá. Isto explica que tudo depois do corpo emocional é imaginação humana, ou o céu deste corpo emocional. E quando os corpos emocionais unificam, as imaginações dos corpos se multiplicam, né? E nesse tempo, enquanto eles estivessem unificando, as imaginações dos corpos se multiplicam, né? Imaginando coisas, imaginando, né? A mente humana, ela vai se deixar, se permitir, ela vai até se destruir tudo, certo? Se Deus não intervir, por exemplo, como ele está intervindo, quando ele interviu no tempo de Emanuel e como ele está intervindo nesse tempo agora, se Deus não intervir, todos nós seremos destruídos. Pode olhar aí. Olha as possibilidades, é o caminho que nós estamos indo hoje. Faça essa percepção. Nós destruímos ou não destruímos? Se as nossas imaginação destrói ou não destrói, ela acaba com tudo, acaba.
Daqui uns dias você, se continuar desse jeito, se não tiver uma intervenção, daqui uns dias você não vai poder mais andar na rua, as pessoas estão roubando, matando, né, para se ter coisa a qualquer custo, tomando de outro, tá roubando e tal, fazendo aquela confusão toda, e quase igual o dia de hoje. Mas imagina sem uma intervenção divina, vai ficar muito, mas muito mais tenso, mas muito mais tenso. O que que segura hoje esse plano para fazer um equilíbrio ainda, são os atos conscientes, que vem mediando, impedindo que essas inocências avancem de uma forma equivoca mais agressivamente, certo? Porque se tirar o ato consciente aqui, esses opositores aqui, essas pessoas se destroem sozinhas, se destrói, pode olhar aí, destrói, destrói. Mas aí o que faz, por exemplo, com que as pessoas ficam fazendo uma mediação, raciocinando, pô, uma música muito negada, que você acha que é negada, ela intervém aqui e dá uma flexibilidade para ela, então elas começam a pensar, raciocinar. Imagina, tira todas as artes que tem, todos os filmes, todas as ideologias, todos os tipos de entretenimento, de atos conscientes que intervêm essas pessoas, tira isso tudo dela, você vai ver que ela vai se matar um contra o outro, vai se voltar um contra o outro, rapidinho elas vai se destruir, ela vai se consumir num segundo, certo? Ela vai se comer, vai se consumir muito rápido. Mas o que que entretém elas hoje? Vamos falar isso diretamente, são os atos malignos dos atos conscientes, são corpos expressivos dos atos conscientes, que demonstra, ela faz uma demonstração de uma possibilidade, dessa possibilidade, uma forma que ela se entenda de si mesma, sobre os seus atos emocionais, um tipo de que ela se entenda, sei lá, qualquer coisa, ok? Entenda, dessa flexibilidade, ela vai tirando proveito e vai se conectando uma coisa ou outra da espiritualidade de Deus, ok? Entenda isso. E depois que ela estiver unificada, né, vamos lá, enquanto os corpos, emocionais unificam, as imaginações dos corpos se multiplicam. E depois que eles estiverem unificado, as imaginações ficam minguando, né, no tempo. Depois que eles estiverem unificados, as imaginações ficam minguando no tempo, certo? Depois que tiver, eh, unificados, depois que eles estiverem unificados, né, as imaginações ficam minguando no tempo, né, e depois ele já vai começar a produzir um fruto mais limpo, né, relativo ao seu corpo emocional, relativo para o poder de Deus, para o poder público, né, e tudo vai acontecendo numa sociedade correta à medida da forma que as pessoas, se tornam a entender as particularidades, certo, de cada coisa que está sendo dito dentro deste bloco diário. E o corpo volta a ser filho de Deus, né. Então o corpo volta a ser filho de Deus, voltando a representar o espaço único do corpo, né, o espaço único, a vida, ou seja, a palavra da vida, certo? A palavra da vida, espaço único, ele é representado pela palavra de vida da vida. Isso é a lei de Deus. Esta lei não é um julgamento, não é um julgamento, é a coisa relativa ao seu corpo emocional, e do seu corpo emocional relativo ao seu fruto, e do seu fruto relativo a tudo aquilo que é o poder público e que está dentro da sociedade. Existe etapa para você entender, para você não ganhar complexidade. Use essa forma que eu acabei de ser dito, ó, palavra da vida relativo para o seu corpo emocional relativo para o seu fruto e do seu fruto relativo ao poder público. Vai relacionando isso em particularidade para você entender a especialidade de entendimento sobre cada uma delas, para que você não achar que tudo é a mesma coisa, que tudo que produz no, né, fora de você tem que voltar para se ter coisa, não. À medida da forma que você pega coisa dentro da sociedade, ela vem para dentro de você para se ter coisa a qualquer custo, então você começa a dar vida a uma imaginação, porque dentro de você, seu corpo emocional não é uma coisa imaginária, são coisa real de Deus, são uma espiritualidade de Deus, certo? E tudo que tem dentro da sociedade são coisas, planos objetivos, certo? São controles, sistemas, são o poder relativo de Deus. O sistema hoje ele vem representado pelo Cristo. O poder de Deus, ele representa a nossa vida, a nossa raiz com Deus, nossa vida. E para isso a gente não precisa de ter, faz essa percepção, certo? Aí quando a gente vai para a sociedade, tudo isso vem acrescentando, certo? Fazendo essa relatividade aí, certo?
Então, entenda dessa forma. Entenda isso. Isto explica que quando Emanuel morra, ele se desliga, né, do poder de Deus. Emanuel morra, está desligado do poder de Deus, né? Vamos trazer a crise da unificação dos corpos, certo? Unificando os corpos até o juízo final. E unificando os corpos, morreu, passou pelo corpo emocional, gerou a crise, agora unificando os corpos até o juízo final. Até purificar o templo de Deus. Até purificar o templo de Deus. Templo de Deus. Templo de Deus. Perfeita. Até purificar o templo de Deus. Vamos pensar mais. Até purificar o templo de Deus. É Emanuel, né? Corpo Adão, Emanuel. Corpo emocional, Adão, Emanuel. Esse é o templo de Deus. Templo de Deus. Mas Samuel, ele apresentou uma crise. Não, purificação agora. Você entendeu a sua particularidade, entendeu que você, o corpo emocional é a raiz de Deus. Vamos purificar. Esse é o templo de Deus. Quando Deus desce da sua glória naquele corpo emocional, ali está o templo de Deus. Aquilo ali, pronto, acabou. A ciência do bem e do mal. Vocês determinam o que vocês querem, certo? Depois que vocês entenderam aquilo que é bom para você, a vida, então vocês começam a ser relativo ao tempo. Começa a ser relativo ao tempo, usando a sua palavra, a vida, o estado consciente do seu corpo, dando uma realidade e frutificando isso para o poder público, certo? Aonde que está o poder de Deus, aonde está a formação de Deus, o próprio Cristo, certo? Entenda isso. Então, o templo de Deus é o corpo emocional e a centraliza de Deus é o próprio corpo Adão, naquele tempo Emanuel, a centraliza, dividindo o tempo da vida, o tempo da morte, vamos falar isso. Palavra da vida, palavra da morte, certo? Vamos falar isso, certo? E fazendo essas divisões, aí vem, né, a unificação de todos os corpos, e agora vem determinando pela palavra da vida a realidade, que certa palavra da vida é uma lei de Deus e que não julga as pessoas, que eles são coisas relativas, ok? Então, até que purifica o templo de Deus, a terra da sua glória, né? Esta terra pode explicar a purificação do corpo emocional, né? Purificando o corpo emocional, sendo este o Filho de Deus, perfeito, né? Um purificando, todos purifica, certo? A centraliza de Deus sendo compreendida, todos também serão compreendidos. A centraliza de Deus sendo incompreendido, todos ficam sem compreensão dessa centraliza. Então, ela mesma se torna, ela mesma é a vida, ela mesma é a morte, ela mesma é a vida, ela mesma é a morte. Entenda isso. Então, essa centraliza de Deus, o corpo Adão, ele mesmo é a vida, ele mesmo é a morte. Os dois, ele mesmo é a vida, ele mesmo é a morte. Entenda isso, certo? Tudo relativo ao tempo, certo? Entenda isso. E pode explicar o paraíso de Deus, sendo o paraíso é a própria terra, né? O planeta fora do sistema planetário e o planeta fora do sistema planetário. Saiu o sistema planetário e as pessoas não vai procurar mais, né? Vamos falar isso para vocês entenderem. Sair fora da Terra, aí procurar outro paraíso, outro lugar para habitar, tal, as ideologias vai acabando, o sistema planetário também vai acabando os frutos ruins, as ideologias, tudo, e nós vamos ser glorificados diretamente com Deus e nós entenderemos que aqui é o paraíso de Deus. E voltando a ser relativo ao tempo, ou seja, o tempo voltando, a palavra da vida também volta, né? A volta do tempo vai explicar a relatividade da palavra da vida com o corpo emocional. A volta do tempo, né? A volta do tempo vai explicar a palavra da vida. Não voltar ao tempo, mas voltar à palavra da vida. Aquilo que volta é a palavra da vida e não o tempo. Aquilo que é relativo, aquilo que eu tenho ciência deste meu corpo emocional. Então, ou seja, o tempo voltando, a palavra da vida também volta, né? O tempo voltando, o tempo voltando ao estado normal, a palavra da vida também volta, né? A volta do tempo vai explicar a relatividade, né? A relatividade da palavra da vida com o corpo emocional. Perfeito.
consequentemente, com o tempo relativo deste corpo, perfeito, né? Nada vai restaurar, nada vai restaurar o tempo perdido, nada disso, tudo vai continuar a relatividade do tempo. O tempo não para, ele vai gerando consequência, coisas boas, coisa ruim para nós, à medida da forma que a gente vai entendendo dessas ideias, certo? Fazendo o ciclo de Deus, certo? Sobre a vida, sobre a morte, sobre o ato consciente e inconsciente, vai continuar, não para, não para, certo? Entenda isso. Sendo tudo relativo ao tempo em que estivermos produzindo algo para o tempo relativo ao corpo, perfeito. Então está aí o corpo é a centraliza, né? O Filho de Deus é centraliza de tudo, tudo é determinado por Ele, certo? Em determinada situação. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.